Então, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda edição da Terça-feira Astronômica. A ideia da Terça-feira Astronômica é criar um espaço no Cefet aberto à comunidade escolar como um todo, e mesmo quem não estuda, não trabalha no Cefet, de ter uma vez por mês a gente fazer uma discussão sobre algum tema ligado à astronomia e aproveitar a oportunidade que reuniu essas pessoas e a gente poder observar o céu num dia em que a lua está alta. Não dá para ver muita coisa por causa das condições de observação que nós temos aqui no Cefet, mas é possível observar a lua e talvez com alguma sorte algum outro objeto do céu. Então a Terça-feira Astronômica tem essa dinâmica. Hoje a palestra, o título dela é A Terra Vista de Longe, a Astronomia sob uma Perspectiva Ecológica. Ela vai ser apresentada pelo professor Leonardo Gabriel Diniz, que é professor da Coordenação de Ciências, professor de Física, colega, né? O Léo, ele tem doutorado em Física Atômica e Molecular, desenvolve pesquisas nessa área, mas também, ao mesmo tempo, com um forte engajamento no ensino, na extensão e, no caso da extensão, por meio da divulgação da astronomia. O Léo fez um projeto muito bacana no Vale do Aço, antes de vir aqui para o Cefet, trouxe essa experiência e essa divulgação científica da astronomia tem acontecido a partir dele e de outros colegas da coordenação. O Léo coordena o JEDI e hoje ele é o responsável por desenvolver esse tema. Uma tentativa, um exercício de diálogo da astronomia com a ecologia. Então, com a palavra o Léo. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Queria agradecer especialmente à professora Bianca e os meninos da Escola Estadual José Elias Issa, que vieram de longe para estar aqui. Agradecer o Adelson pelas palavras. Queria agradecer ao meu colega servidor Pedro Godoy, que fez a logo do Terça Astronômica e também tem feito a arte do cartaz para a gente. Bom, como o Adelson colocou, eu sou um professor de Física que já trabalha há algum tempo com extensão e divulgação científica de astronomia. E há mais ou menos uns 2 anos e meio, já tem uns 2 anos e meio, que a gente tem um projeto em parceria com o professor Leonardo Soares, do IFMG, lá no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, onde a gente desenvolve o projeto Astronomia na Serra do Rola Moça. E lá, por estar num parque tão importante, a gente tem o dever moral de tentar levar para o público, além da observação astronômica, alguma reflexão ligada à questão ambiental. Eu particularmente também acredito que a educação ambiental, se não for a questão mais importante da educação hoje, é uma das, e eu acho que ela é responsabilidade um pouquinho de todos os professores, não só do professor de geografia, como também do de física, do de matemática. Eu queria dedicar essa palestra a um professor, não foi meu professor, apesar da idade até poderia ser, mas não foi. É um colega aqui da coordenação, que é uma referência muito positiva para mim, nessa minha curta jornada de professor. É um professor que batalha bastante aqui dentro para tentar passar uma formação mais ampla para os alunos. O objetivo é ensinar física, mas é ir também além disso, é discutir as questões sociais, ambientais, tecnológicas. E fazer isso nem sempre é fácil, porque a gente tem as nossas limitações enquanto professor de física e a gente tem uma cultura escolar muito forte, principalmente aqui no Cefet, que não está acostumada com esse tipo de abordagem. Então eu queria aqui dedicar e expressar a minha admiração para o professor Adelson, que inclusive faz aniversário hoje. E ele, inclusive, quando eu falei para ele da ideia dessa palestra, foi ele que fez esse título para mim. Eu passei a ideia, estava com a dificuldade de achar um título bacana,
E esse título é até um pouco audacioso demais, mas eu espero que eu consiga, pelo menos, levantar com vocês algumas reflexões e que a gente saia daqui, né, com algumas questões importantes entre meio ambiente e astronomia. Bom, vou começar destacando um problema ambiental muito ligado e muito importante para a astronomia, que é o problema da poluição luminosa. Aqui vocês estão vendo duas fotos que foram tiradas do mesmo lugar. Eu tenho a mesma casa aqui. Essas fotos foram tiradas com a mesma câmera, com a mesma configuração, com o mesmo tempo de exposição. A única diferença entre uma e outra é que em uma foto essa lâmpada aqui de fora está acesa e na outra não. E aí você observa a diferença do céu que existe nas duas fotos. E isso acontece por causa dessa poluição luminosa, essa luz artificial que atrapalha tanto a gente a ver o céu hoje em dia. Para a gente entender o que é a poluição luminosa, eu vou pegar uma definição bem simples, que diz o seguinte: poluição luminosa pode ser definida como sendo qualquer feito adverso causado ao meio ambiente pela luz artificial excessiva ou mal direcionada, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Se você tem uma luz excessiva ou mal direcionada, você tem a seguinte coisa acontecendo. Aqui a gente tem uma pessoa querendo olhar a estrela, só que a luz da cidade é tão excessiva que quando essa luz chega na atmosfera, as moléculas da atmosfera espalham essa luz de volta para baixo. E aí a luz da estrela tem que competir com esse excesso de luz artificial. A moral da história é que a gente não vê mais um céu estrelado, principalmente quem mora perto do centro. Bom, além de atrapalhar os astrônomos e as pessoas que gostam de observar o céu, a poluição luminosa tem muitos impactos ambientais. Aqui eu listei apenas alguns importantes. Ela provoca desequilíbrio em várias espécies de hábitos noturnos. Ela altera o fotoperíodo das plantas, altera a quantidade de insetos e, consequentemente, altera a polinização das plantas, facilita a aparição de pragas e desnorteia as aves migratórias e as tartarugas marinhas. É muito bonito ver isso no Natal, né? Mas muitas vezes a gente não pensa nos desdobramentos ambientais. Essa é uma foto que a gente mostra no parque, que costuma causar muita comoção. A tartaruga marinha, ela deposita os seus ovos na praia, e as tartaruguinhas, quando nascem, elas precisam da luz da lua refletida no mar para conseguir voltar para o oceano. E se a orla tem muita poluição luminosa, isso acaba confundindo as tartaruguinhas e muitas delas acabam indo para o asfalto e morrem no asfalto. Bom, além disso, olha que situação complicada. Aqui eu tenho um poste que deveria iluminar o chão, mas ele ilumina tudo menos o chão. Ele ilumina o céu. Isso, então, você tem aqui um gasto de energia desnecessário. Então você tem a nossa energia, ela vem principalmente das hidrelétricas. Então você tem o uso inadequado dos recursos hídricos. As termoelétricas, elas têm a emissão de gás carbônico, que contribui para o aumento, para o aquecimento global. Você tem o desperdício da verba pública e todas as questões envolvidas. Bom, e outra questão mais fundamental ligada à poluição luminosa é a questão do céu como patrimônio da humanidade. É muito comum você ver criança que nunca viu uma galinha, não sabe o que é uma galinha. Agora está ficando tão comum quanto você ver uma criança que não sabe o que é estrela. Nunca viu um céu estrelado. Então surge essa questão: será que eu, como cidadão do mundo, do planeta Terra, eu tenho direito a ter acesso a um céu estrelado? Essa é uma questão também que a gente defende, uma questão bem fundamental. Aqui a gente vê dois exemplos. Um exemplo de iluminação correta, onde a luz, os postes iluminam apenas o chão do estacionamento, você não vê a lâmpada. E aqui a iluminação incorreta, onde você tem a luz está iluminando em todas as direções. Bom, o ideal é que você coloque espelhos na parte superior, porque esse espelho vai pegar aquela luz que seria desperdiçada para cima e vai direcionar ela para baixo. Com isso você pode usar uma lâmpada de potência mais baixa,
economizar energia e diminuir a poluição luminosa. Aqui a gente tem vários tipos. O pior de todos, ilumina todas as direções. Aqui vai melhorando. E aqui o melhor de todos, ilumina apenas o chão. E aqui a gente vê como o céu vai ficando mais estrelado à medida que você diminui a poluição luminosa. Como diz o velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui a gente tem o nosso ginásio, nosso complexo poliesportivo, onde a gente observa no entorno da pista uma grande poluição luminosa. Aqui tem uma foto durante o dia para mostrar o tipo de iluminação que a gente tem no entorno da pista. A gente comparando com aquelas categorias do slide anterior, a gente vê que é o pior tipo de todos, né? O GEDAI já está programando de fazer uma campanha de conscientização aqui no campus para a gente tentar melhorar esse problema. Essa é uma imagem de satélite mostrando quais são os principais países poluidores, né, na questão da poluição luminosa. Daí, como sempre, né, os Estados Unidos, Europa, Japão. Aqui no Brasil a gente vê a região sudeste tendo um certo destaque e assim vai. Uma campanha importante organizada pela ONG WWF, Fundo Mundial para a Natureza, é a campanha A Hora do Planeta. Esse ano já passou, mas todo ano é escolhido um dia e uma certa hora e é feita uma grande campanha no planeta para que todo mundo apague todas as luzes durante uma hora. É uma forma de acabar com a poluição luminosa naquela hora, mas muito mais do que isso, é uma forma de chamar a atenção do mundo, principalmente para as questões ligadas ao aquecimento global. Bom, outro problema ambiental sério é o desmatamento na Amazônia. Daqui a pouco eu vou explicar o que isso tem a ver com a astronomia. A Amazônia, ela tem se você coloca no Google rios voadores, você cai nessa página aqui, que é o projeto Rios Voadores, que é um projeto de pesquisa e também um projeto educacional. E lá você vai lendo o site, você vai ver que a floresta amazônica, ela funciona como uma bomba d'água. Ela pega a água do Atlântico, ela cria esses rios voadores. Nessa imagem já dá para ver o vapor de água ali. E esses rios voadores chegam até a região centro-oeste, sul e sudeste, trazendo chuva para a gente. É mais ou menos assim. Você tem aqui as nuvens do Atlântico chegam até a floresta amazônica, tem a chuva, o excesso de água que se acumula no solo e nas árvores evaporam, e aí você tem a criação dos rios voadores. E aí, graças a um acidente geográfico, a gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, esses rios voadores fazem esse caminho, e quando chega aqui na região centro-oeste, sul e sudeste, ao encontrar com uma frente fria, a gente tem uma chuva nessa região. E isso é um fenômeno muito importante, é um dos principais motivos de chuva nessa região. E o problema que a gente está passando é que o desmatamento na floresta amazônica ele é muito agressivo, e a gente também observa uma grande expansão do agronegócio, e ao mesmo tempo a gente vê as mudanças climáticas acontecendo, os regimes de chuva sendo alterados. Então já passou da hora da gente tomar muito cuidado e ter mais carinho ainda com a floresta amazônica, porque essa questão da chuva é muito importante. Mas o que esse impacto ambiental tem a ver com a astronomia? Na verdade, a astronomia entra justamente no combate ao desmatamento. Hoje o combate no desmatamento da Amazônia é feita pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem vários programas de monitoramento por satélite da floresta amazônica. Então é a astronáutica entrando como principal ferramenta de monitoramento para controlar esse desmatamento. Aqui a gente tem uma imagem do satélite mais moderno do INPE, chamado Amazônia 1, com lançamento previsto para esse ano. Bom, agora a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo, né? Uma pergunta importante para a gente se situar o nosso planeta nesse universo. Primeiro vem a questão do tempo. Numa perspectiva cosmológica, qual o lugar no tempo que a gente ocupa?
E essa é uma pergunta importante. Para a gente responder essa pergunta, a gente vai lá atrás, num calendário muito famoso chamado calendário cósmico, que foi pensado pelo Sagan, da série Cosmos. Ele fez o seguinte: hoje a idade do universo são 13,7 bilhões de anos. Eu falar isso com vocês e falar quantos milhões de anos, bilhões de anos que a Terra tem, que não sei o que, é um negócio que a gente não entende. Nossa cabeça não foi feita para entender os números astronômicos. Então o que o Sagan fez? Ele pegou a idade do universo, 3,7 bilhões de anos. Se a idade do universo correspondesse a um ano, em que dias tais e tais coisas aconteceriam? Então ele fez essa mudança de escala. E aí a gente tem o seguinte: no dia 1º de janeiro, a gente tem o Big Bang, o início do universo. E aí, por volta de março, você tem a formação da Via Láctea, a nossa galáxia. Em agosto, você tem o nascimento do Sol e praticamente junto, a gente tem também a criação dos planetas do Sistema Solar. Em setembro, surge a primeira forma de vida na Terra, os seres unicelulares. Dando um salto aqui já para dezembro, se a gente pega aqui no dia 24 de dezembro, aparecem os primeiros dinossauros, coitados. Com apenas 6 dias, no dia 29 de dezembro, cai um meteoro na Terra e provoca a extinção dos dinossauros. A gente aparece, a nossa história, ela aparece só no último dia, no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, às 10h15 da manhã, surgem os macacos. Às 9h24 da noite, agora já é da noite, nossos primeiros ancestrais começam a caminhar em pé. Às 11h59 e 45 segundos da noite, tem a invenção da escrita. 1 segundo depois, as pirâmides do Egito são construídas. E no último segundo do último dia do ano, você tem a viagem de Cristóvão Colombo. Então a gente observa que na escala cósmica de tempo, a gente ocupa apenas, toda a nossa história, ocupa apenas os últimos segundos do último dia do ano. Daí o Sagan, que é autor de várias frases importantes, criou essa frase: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Dizem que ele fez essa frase para a esposa dele. Isso aí é até uma boa pedida para os nerds de plantão, numa terça astronômica, pegar uma pessoa que é especial e mandar essa frase. Meus alunos dizem que todas as frases na internet ou são do Einstein, ou do Paulo Freire, ou do Bob Marley. Eu acho que o Sagan pode entrar na lista facilmente. Bom, respondida essa questão do tempo, que a gente ocupa um intervalo de tempo infinitesimal na escala de tempo do universo, surge a questão do nosso endereço. Onde é o nosso endereço no universo? Aí a gente tem muita sorte, tá? Aqui tem um gráfico, um diagrama que mostra aqui seria o Sol. Aqui seriam estrelas com mais massa do que o Sol, e aqui com menos massa do que o Sol. Aqui está o Sol, segue a ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e assim vai. Bom, existe uma certa região, a uma certa distância de uma estrela, que a gente chama de zona habitável. Somente nesta região é possível ter água no estado líquido. Se você vai para uma região mais distante, é frio demais para ter água no estado líquido. Se você vai para perto, é quente demais. Se a estrela for mais massiva do que o Sol, essa região é mais distante da estrela. Se ela for menor do que o Sol, essa região é mais próxima da estrela. E a gente está aqui, em relação ao Sol, exatamente morando no melhor lugar que tem para morar, que é a zona habitável. Bom, mas aí surge outra pergunta: será que nós vamos estar no melhor lugar para morar durante quanto tempo? A gente acabou de ver que a gente viveu só, nossa história, os últimos segundos do último dia do ano. Então, uma outra pergunta importante: por quanto tempo teremos condições ideais para viver na Terra? Bom, você pode responder essa pergunta de 2 jeitos.
Se depender apenas do Sol, a resposta é bem fácil. Só depende de física. Agora, se depender das nossas ações, aí a resposta é bem complicada. E aí nós vamos discutir daqui a pouco. Então eu vou responder primeiro em relação ao Sol, tá? O Sol, ele se forma de uma nuvem de gás e poeira, blá blá blá, e hoje o Sol está aqui. Aqui é a idade do Sol. Então hoje o Sol tem 4,5 bilhões de anos. Como os planetas foram criados praticamente juntos, essa também é a idade da Terra. Bom, o Sol, para nossa sorte, ainda vai ter alguns bilhões de anos que ele vai ficar muito parecido como ele é hoje. Mas vai chegar um momento, aqui por volta da idade aqui de 10 bilhões de anos, que o Sol vai sofrer um processo que ele vai virar uma gigante vermelha. Ele vai crescer muito de tamanho e vai ficar avermelhado. Essa figura está fora de escala. A escala correta está aqui embaixo. Se hoje o Sol tem esse tamanho, quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai expandir para esse tamanho. Quando isso acontecer, a órbita de Mercúrio, que é a órbita mais perto do Sol, Mercúrio será completamente engolido pelo Sol. O que vai acontecer com a Terra, a gente ainda não tem certeza, porque provavelmente a Terra também será engolida, mas existe uma chance, caso o Sol perca massa nesse processo, existe uma chance da órbita da Terra relaxar e ela afastar um pouco do Sol. Então existe uma chance da Terra não ser engolida. Mas mesmo que isso aconteça, a chance de ter água líquida já foi embora há muito tempo. E depois, essa fase aqui de gigante vermelha, que todo mundo acha legal e acha bonito, ela dura muito pouco, apenas 1 bilhão de anos. Gente, 1 bilhão de anos é pouca coisa para uma estrela, olha só, ele vai passar aqui 10 bilhões de anos assim, 1 bilhão de anos, e aí depois as camadas externas sofrem uma explosão, o que sobra lá dentro é uma estrela pequena chamada anã branca, e é expulso uma nebulosa, o que a gente chama de nebulosa planetária. Aqui tem uma imagem da nebulosa Helix, que fica em Aquários. Então vai sobrar uma estrelinha lá dentro, essa nebulosa é expulsa, e essa estrelinha anã branca vai esfriando, até virar cinzas, esfriar, e aí essa é a morte do Sol. Bom, para nossa sorte, a gente não sabe prever ao certo até onde a Terra vai estar numa boa aqui, mas pelo menos 3 bilhões de anos a gente acredita que vai estar tudo bem. Então a gente tem aqui, porque quando chega aqui, a energia que o Sol manda para a Terra vai aumentar, a temperatura vai ficar muito alta, mas pelo menos 3 bilhões de anos está tudo em paz. Então, a princípio, né, se depender do Sol, está tudo bem. Daqui a pouco a gente vai ver as questões que dependem da gente, né? Aí vocês vão ver como é que a coisa vai complicar. Bom, o grande assunto do momento são as mudanças climáticas, né? O aquecimento global. Mas primeiro, para a gente realmente entender o clima, o principal fator que determina o clima são as estações do ano. E as estações do ano são uma consequência exclusiva da astronomia. A maioria de todo mundo aí já deve lembrar que o eixo de rotação da Terra, ele tem uma certa inclinação em relação ao plano orbital da Terra em torno do Sol. E essa inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que em certos pontos, nos equinócios, os dois hemisférios sejam igualmente iluminados. Em outros pontos, os solstícios, a gente vai ter uma desigualdade de energia chegando nos dois hemisférios. E isso é o que provoca as estações do ano. Então, o grande fator que determina o clima no nosso planeta é isso. É uma consequência do movimento da Terra em torno do Sol, vem da astronomia. Só que nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não é isso? É uma beleza, mas a gente não sente o que são as estações do ano. Para sentir esses efeitos, gente, esses efeitos são muito drásticos. Como a gente mora perto do Equador, a gente sente pouco. Às vezes esfria, né? Está mais quente. Mas se a gente morasse em latitudes mais distantes do Equador, a gente sentiria na pele, mas também sentiria a beleza do que são as estações do ano. Para mostrar isso para vocês, eu vou mostrar um vídeo que foi feito na Noruega, num parque, que vai passar um ano em 2 minutos. E é um vídeo emocionante, muito bonito.
Bonito o vídeo, gente? Bom, agora a gente vai para o assunto que é o assunto mais grave e mais preocupante para o nosso planeta, que são as mudanças climáticas. E quando a gente fala em mudanças climáticas, é tudo muito complicado, porque são muitas variáveis em jogo. Você tem a ação humana com a questão da poluição, né? Principalmente aí depois da Revolução Industrial, que a gente passa a queimar combustível fóssil em larga escala, mas você também tem muitos fatores astronômicos, que são independentes da nossa ação, e tudo isso misturado. Então analisar isso é sempre muito complicado, você precisa de supercomputadores, modelos matemáticos complicadíssimos, e assim vai. A gente vai começar primeiro falando dos efeitos que são puramente astronômicos. Esses efeitos que eu vou comentar aqui, eles dependem única e exclusivamente das leis de Newton. Não depende do que a gente está fazendo aqui na Terra. São coisas que acontecem, que estão ligadas ao movimento da Terra em torno do Sol. Bom, a gente sabe das leis de Kepler que os planetas descrevem uma elipse em torno do Sol. Tudo bem, é uma elipse no olhômetro praticamente circular. Mas aqui essa figura está um pouco exagerada, mas acontece o seguinte, é como se a órbita da Terra em torno do Sol essa elipse sofresse um esticamento de vai e vem. A gente, em linguagem matemática, diz que a excentricidade da elipse está mudando. E esse vai e vem da elipse ficar próxima de um círculo e achatar um pouco, esse ciclo demora 100 mil anos e se repete. Outro efeito, a gente sabe lá da geografia que o eixo de rotação da Terra ele tem uma inclinação de 23 graus e meio, mas na verdade esse 23 graus e meio ele oscila, ele fica oscilando entre 22,5 e 24,5, e essa oscilação de ir do 22,5 até o 24,5 e voltar para o 22,5 dura em torno de 40 mil anos. E o outro efeito, que é mais conhecido, é o efeito de precessão. O eixo de rotação da Terra, ele gira. É um movimento que a gente chama de precessão. Se você gira um peão, você vê que além do peão girar em torno do próprio eixo, você tem um movimento do eixo de rotação do piano girar. Então, consequência da astronomia, e essas coisas aqui têm a ver com aqueles ciclos glaciais, era do gelo e tudo mais. Existe uma certa parcela da comunidade científica, é a minoria da comunidade científica, mas existe uma certa parcela que defende que tudo que está acontecendo de mudanças climáticas